Começa a partir de agora ação e emoção do melhor do UFC aqui na tela da Band. Um grande abraço a todos vocês, guerreiros e guerreiras da TV que estão ligados junto conosco. O melhor do UFC chegando e um tanto quanto nostálgico, porque nós vamos falar das estrelas atuais do Ultimate, vamos relembrar momentos importantes do passado. Aliás, falando das feras do presente, a gente vai trazer para você uma entrevista exclusiva com o campeão Alexandre Pantoja. Mas aquele clima nostálgico que eu destaquei para você vai invadir o nosso estúdio. E quem não gosta, né? De ver lendas do UFC, relembrar onde tudo começou. Aliás, a gente conversava fora do ar, Romanzito, uma honra estar contigo. Roman Black Belt Laurito, faixa preta do jiu-jitsu, faixa preta dos comentários. Roman, vamos relembrar momentos marcantes do UFC. Aliás, do UFC 1 você lembrava do Rio de Janeiro, comprando aquele VHS só para conferir o evento. Uma honra estar contigo, Roman. A honra é toda minha, Ivan Bruno. Olá, você que nos acompanha na tela da Band. O início onde tudo começou. Aquela época ainda não dava nem pra dizer que era MMA, né? Mixed Martial Arts. Mistura de artes marciais. Ainda tinha aquele resquício do Vale Tudo, onde cada atleta ainda defendia a sua modalidade. Então, era aquela competição pra ver qual modalidade de luta, qual combate era o mais eficiente. Era o jiu-jitsu, era o muay thai, era o boxe. Sensacional. Quem viu, viu. Exatamente. E a gente vai relembrar, então, já pra você, vamos recordar o UFC 1, a história da família Gracie, que tá conectada com o início, com a ascensão e com o surgimento do UFC. Mas agora é o seguinte, galera, vamos falar de outro momento especial, Roman, e pra você que nos acompanha, lembrar um momento super especial que nós brasileiros vivenciamos no ano passado. Na última segunda-feira, dia 8 de julho, Alexandre Pantoja completou um ano como campeão peso-mosca do UFC. E aproveitando essa oportunidade, nós conversamos com ele para falar um pouquinho sobre a carreira e também os próximos passos no Ultimate. Fique ligado, porque o papo foi muito bom. Roda aí. 3 lutas praticamente em 10 meses. Na verdade, mais do que isso, uma vitória pelo cinturão dos moscas e 2 defesas. Ao todo, 15 rounds, 75 minutos de quedas e pura trocação. Só pedreira pela frente. O ano de Pantoja, campeão dos moscas, não foi nada leve. E tô vivendo um momento muito bom, né, cara? Agora eu tô tirando um pouco de off, né? Eu tive a sequência de lutas muito curtas, uma em cima da outra. Em 10 meses eu fiz 3 lutas. E agora eu tô tentando descansar o máximo possível e voltar em dezembro, podendo lutar 100%, né? Brandon Moreno, Brandon Royval e por último Steve Erceg no UFC 301 no Rio de Janeiro. O peso do cinturão é gigante. A tensão entre lutas só aumenta. Às vezes não é nem o que está do outro lado, e sim como você está em seu corner. E a do Erceg, eu consigo entender o quanto que eu já estava cansado ali de luta atrás de luta, né? Não só da luta, não só do desgaste físico do corpo, mas um desgaste mental muito forte que tem que ter, né? Olha, o Pantoja, embora ele esteja descansando, o cara já tá com a cabeça lá em dezembro, até porque não tem nada confirmado, mas ele mesmo disse que volta a lutar no final de 2024 e a gente não sabe seu adversário, quem será? Talvez Brandon Moreno, Brandon Royval, Tatsuro Taira, Mokaev, ou quem sabe o adversário está em outra categoria. A gente não sabe, nada é confirmado, mas como perguntar não tira pedaço e não nocauteia ninguém, a gente tentou tirar umas informações do campeão. O cara que o UFC te colocou no radar aí, é um cara que vai ser uma revanche? É um cara que você já lutou? Não, sem revanche. Não. É um cara que tá invicto no MMA ainda? Cara, aí você me pegou. Tem uns invictos aí, cara. Deixa essa interrogação aí. Já te dei uma. Deixa uma interrogação. Mas é da sua categoria. É, da minha categoria. A
Ainda não temos um nome, porém é possível especular. O japonês Tatsuro Taira ainda não perdeu e pediu a cabeça de Pantoja em sua última vitória contra Alex Pérez. Mokaev é outro que ainda não sentiu o amargo gosto da derrota. O inglês nascido no Daguestão tem luta marcada para o dia 27 contra Manel Kape e dependendo do que acontecer, ele pode sim ser o próximo adversário do brasileiro. Mudando de assunto, na verdade de categoria, um duelo que todo fã de MMA quer ver é uma luta entre Pantoja e Sean O'Malley, campeão do peso galo. Essa busca de um segundo cinturão, você tornar quase que uma lenda no esporte, né? Poucos lutadores conseguiram fazer isso feito. Esse é um filme com o roteiro praticamente já esqueletado. Falta apenas Pantoja escrever o final dessa história. Eu não vou estar indo lá defender o meu cinturão, eu vou estar indo lá conquistar mais um cinturão que eu vou botar aqui nessa prateleira. Assim como disse Pantoja, foco agora é na sua recuperação, no seu descanso. Dia 8 de julho, ele completou um ano como dono do cinturão dos Moscas. Momento que o campeão conseguiu finalmente abaixar a guarda. Levou tudo aquilo que já conquistou para o lugar de onde saiu. Voltar àquela cidade, como eu falo, é onde eu aprendi tudo, onde eu aprendi a respeitar as pessoas, onde eu tive meu primeiro mestre, ia me buscar quando eu não queria treinar, ele buzinava na minha casa, puxava eu para treinar. E quando eu volto, né, com o cinturão do UFC para lá e faço essa carreata de carro de bombeiro, eu tinha acabado de chegar da viagem dos Estados Unidos e fizemos um percurso e depois eu fiquei lá tirando foto com todo mundo, foi muito emocionante para mim, eu pude viver diversas vezes a vitória ali, né? Tá aí a dúvida que paira, quem será o adversário do Pantoja. Só um detalhe, né, Roman? Antes da gente falar da carreira do Pantoja, é legal também a gente destacar essa marca de um ano da conquista do cinturão, né? Um estilo de luta bem técnico, aliás, um jogo de chão muito bem afiado, que trabalha o Pantoja. Contra o mexicano Brandon Moreno, ele mostrou toda a sua tática, toda a sua técnica. 5 rounds de pura e total intensidade e um momento que nós brasileiros gostamos demais, né, Romão? Um título e tanto conquistado pelo nosso Pantoja. Sim, e 3 guerras, né, Ivan? Vale lembrar que as 3 lutas, tanto o dia que ele conquista o cinturão, como depois as 2 defesas na sequência, né, bem coladinhas uma atrás da outra, todas na decisão dos juízes laterais, inclusive uma na decisão dividida. Então são lutas desgastantes, onde isso se cobra um preço do atleta. Então, sabe a decisão, ele ficar off um aninho ali tranquilão para se recuperar. E outra, quando o atleta vence, vira campeão da sua divisão, ele passa a ter uma série de compromissos que ele não tinha. Então aquela vidinha de comer, dormir, treinar, já era. Tem compromisso, tem mídia, enfim. Então tem que dar um tempo, relaxar e se preparar para a próxima, porque pelo jeito vem pedreira. E aí, Roman, daqui a pouquinho eu vou falar da ideia do próximo, mas você destacou bem, né? 3 vitórias, as 3 na decisão dos juízes e uma na decisão dividida. Tá na hora do Pantoja começar a tentar buscar nocaute, finalização antes da parada. Óbvio que as 3 lutas que ele apresenta, se a gente for analisar as 3, foram 3 lutões. Mas isso da falta de um nocaute, a falta de uma finalização, dá uma atrapalhada no Pantoja? Tá na hora dele tentar buscar esse tipo de show? Cara, eu acho que ele tenta toda a luta. Mas é difícil, né? É que o nível é muito alto. Sim. Ali é tudo no detalhe. No UFC, a prateleira, o sarrafo é muito lá em cima. Então, realmente, o Pantoja é diferenciado. É um atleta da primeira prateleira. E eu fico muito feliz. Vale lembrar que até pouco antes dele conquistar o cinturão, ele estava trabalhando de motorista de aplicativo. Verdade. Então, olha a mudança na vida do brasileiro e o reconhecimento quando ele chega na sua cidade, né, sendo cortejado, carro de bombeiros. Mas, enfim, eu acredito que esse tempo vai ser bom para ele justamente em cima do que você está comentando. Ele começar a nocautear e finalizar seus adversários. Qualidade ele tem. O Roman já deu a deixa aqui no momento anterior. Quem será o adversário do Pantoja? Vamos antes conferir como que tá a divisão dos Moscas dentro do UFC. E aí você vai ver que na nossa tela tem um Vzinho do lado, que é onde o Pantoja pegou já, ó. Carimbei, já venci. Check. Exatamente, Roman. Então vamos lá, ó. Brandon Royval. Check. Brandon Moreno. Check. Aí, Amir Albazi, Kai Kara France, Tatsuro Taira. Brabo, hein? Mohamed Mokaev. Aqui pode estar o adversário do nosso Pantoja. Né, exatamente, o Tatsuro Taira 16-0 e o Mohamed Mokaev 12-0 na carreira. Aí, Roman, Alex Pérez. Check. Manel Kape. Check.
Steve Erceg. Check. E o Matheus Nicolau, que é o top 10 também brasileiro, Matheus Nicolau, casca grossa. brasileiro brabíssimo, muito técnico, mas vem de derrota, né? Exato. E aí eu acho que deu uma atrapalhada no caminho dele. Voltou e aí, algumas casas, né? esse aqui é o detalhe que eu ia falar contigo, Romão, porque pelo caminho do Nicolau, a gente imaginava que o Nicolau ganhando uma ou duas já poderia disputar o cinturão, provavelmente com o Pantoja. Isso não acontece. Muito se fala, a gente até comentava aqui fora do ar enquanto rolava a matéria pra você, Muhammad Mokaev e Tatsuro Taira. O Taira, o Gustavinho, que é o nosso diretor, ele lembrou um ponto importante. Tem um 16-0 de responsa, de respeito, só que só pegou um cara ranqueado mais pesadão. O Muhammad Mokaev foi um pouco mais testado. Desses dois, quem você acha que pode ser o caminho? Porque na pergunta do Stefano, o Stefano foi muito bem demais, inteligente. foi bem demais. O Stefano é esperto Começou a pra caramba. cercar, né? Exato. E aí no que cercou, cortou os ângulos, né? Aí o Pantoja falou, pô, aí tu me pegou. No que tu me pegou, a gente quase matou a charada. Taira ou Mokaev? Porque dos nomes que estavam sendo ventilados, graças a esse cerca-cerca do Stefano, a gente conseguiu já descartar alguns, como o Sean O'Malley, que é outra divisão. Então a gente ficou entre o Taira e o Mokaev. Como você bem observou, né? O nosso diretor Gustavo nos alertou. O Taira tem um cartel perfeito, 16-0. Mas só em uma oportunidade pegou um cara lá do topo da pirâmide, porém nocauteou no segundo round. Sim. Então fez o que se esperava dele. E o Mokaev, apesar de estar uma posição abaixo, foi testado mais vezes contra atletas da elite. Se eu tivesse que chutar, eu iria de Mokaev como próximo adversário do Pantoja. Mas, se for o Tatsuro Taira também, lutão, duríssimo, promessa de um grande combate. E pra quem esperava e sonhava com a luta do Brandon Moreno, ele já fez questão de destacar, né, Romão? Revanche não tem mais essa parada, não vai ser mais com o Brandon Moreno. Só que aí, Romão, pra colocar um asterisco a mais, olhando ali o top 5, Kai Kara France, Amir Albazi, principalmente Kai Kara France, não seria uma luta que pensando no show ou pensando na venda, pay-per-view, seria mais interessante? Ou você acha que o Mokaev e o Taira conseguem já dar esse perfil de destaque pra luta contra o Pantoja? Olha, sinceramente, qualquer um desses três, pra mim é lutão, tem atrativo, é um grande teste pro Pantoja. Sim. Os três são adversários duríssimos, é uma divisão muito nivelada, por isso essas vitórias do Pantoja sempre na decisão, sempre no detalhe. Então ali qualquer erro pode ser fatal, qualquer um desses três adversários pode complicar a vida do Pantoja. Ô Romão, só que agora é o seguinte, eu gosto muito de nostalgia, principalmente do MMA. E a gente vai começar com os momentos nostálgicos deste programa. Vamos trazer então pra você, nesse primeiro momento, falar de um dos grandes ícones do MMA brasileiro e mundial. Falar de Vanderlei Silva, brasileiro, que foi nomeado ao Hall da Fama do UFC na ala Pioneiros. O que esse cara fez dentro do Pride e também dentro do UFC entrou para a história do MMA. E a gente relembra agora a carreira do campeão no quadro Lendas do Ultimate. When I think about Vanderlei Silva, when I hear his name, I think vicious, I think violent, and I think axe murderer. Straight up demon. Every time he fought, we tuned in. Vanderlei was a scary guy. How do you feel when you see this large, bald Brazilian man over there, like, doing his little hand thing? That's the last thing so many people saw before you got absolutely obliterated and you woke up in a hospital room. This is one of the most intimidating people I've ever seen in sports. Vanderlei Silva has a very specific style of fighting. Vanderlei opening up. That style is violent. He will go down in history as probably the most aggressive fighter in the history of mixed martial arts. He always brought it, swinging from the fences, give and take, headbutting people and softly kicking people across the floor. I was like, that is cool. I want to be like that guy. He was really genuinely trying to take your head off and trying to make an example of you, and it didn't seem like it was about money or career. It was about genuine desire to hurt somebody. There's a stop, another stop! Oh, and he is finished! You always got a sense of just a little bit of a psychopath in there, someone that enjoyed that, someone that enjoyed hurting people. But right, and now he snipes him again! Vanderlei Silva came in to destroy you. This guy came in to knock you the f*** out. Vanderlei Silva has retained the Pride World Middleweight Championship. Silva, one of the biggest forces Pride has ever seen. I don't know that we have seen many runs over a 7-year period that was as dominant as the run of Vanderlei Silva.
This guy held the Pride middleweight title from 2001 until 2007. Pride middleweight Grand Prix champion. First fighter to win a Pride title and a Pride Grand Prix. His 22 wins are the most all-time under the Pride banner. Myriad title defenses as well. And he did so by leaving several bona fide legends firmly in his wake. I think Wanderlei Silva is the reason why a lot of us honestly started doing this, and a lot of us fight the way we do. Wanderlei Silva is my favorite fighter, and I've never been as scared going into the ring as to fight Wanderlei Silva. The man is a legend. What he's done for the sport is absolutely amazing. Shooting shot from Wanderlei Silva, turns and trouble. Oh my God! You know, I knew what I had at risk when I signed on a dotted line next to that man. Wanderlei has always been one of my favorite fighters ever. He's one of the fighters who inspired me to start this sport. I'm very proud to have been part of his career. I think Wanderlei's legacy will be remembered as one of the greatest fighters to ever do it. It was something that can't be emulated, it can't be replicated, and there will never be another Wanderlei Silva. Just pure, beautiful violence. Que legado magistral do nosso Wanderlei Silva. E vamos deixar claro aqui, gente. Escorreu uma lágrima que o Wanderlei, aqui, Bruno. E você lembrava dos momentos do Pride, né? Sim. E a gente tem que lembrar que o Wanderlei, ele tá no Hall da Fama, galera, pelos serviços prestados ao MMA. Porque muita gente fala assim, mas no UFC ele perdeu mais do que ganhou e tal. Mas, cara, a história que esse cara construiu no Pride... Pra quem é mais novo, não tem uma noção, né, Roman? Mas o Pride, a gente até comentava aqui fora do ar, o Pride no início do UFC, ele é muito mais famoso. O Pride tem um alcance não só asiático, japonês, mas global. Era o evento que todo mundo acompanhava. Você lembrava, o Band Esportes transmitia de madrugada o Pride, você não perdia um. E aí depois, o Dana White, muito inteligente, você até lembrava a história, compra o Pride. E dentro do Pride, nomes como o Minotauro, nomes como o Wanderlei Silva... Maurício Shogun... Cara, Anderson Silva estabeleceram um legado gigantesco. Então, por tudo que o Wanderlei Silva construiu no Pride, muitos lutadores aí, históricos hoje do UFC, falando da responsabilidade, falando da história dele e por tudo que ele construiu no MMA e principalmente no Pride, o Wanderlei Silva com todos os méritos no Hall da Fama dos lutadores, na ala pioneiros do MMA. Sem dúvida, sem contar a quantidade de atletas que ele influenciou diretamente. Sim. Quantas estrelas hoje dizem que começaram a treinar vendo o Wanderlei Silva lutar. Naquela época, o atleta disparado mais agressivo do planeta, a entrada dele já era assustadora, aquele jeitinho que ele pegava assim, ficava ali, olhando pro adversário, os adversários nem encaravam ele olho no olho, e fez, olha ele aí, ó, fazendo lutas sempre épicas, era show garantido, não tinha luta chata com o Wanderlei Silva, independentemente da vitória ou da derrota. Você vê ali um dos tantos confrontos épicos que ele fez com Quinton Rampage Jackson, que também era uma das rivalidades clássicas da época. Ele teve vários rivais que ajudaram a projetar ele. O primeiro dentro do Pride foi o Sakuraba, que era um japonês ídolo local, que vinha batendo em todos os Gracies, ganhou do Renzo, ganhou do Royce, ganhou do Royler, e aí vem o Wanderlei Silva e nocauteia o Sakuraba, tem a revanche, nocauteia de novo. Então, ali ele fez o nome dele, porque o Sakuraba era o cara a ser batido, e chegou o Wanderlei Silva, que vinha de outra escola, porque no Japão todo mundo, né, endeusava a família Gracie pelo jiu-jitsu, e de repente veio um cara do Muay Thai, representando uma tal de chutebox. Quem botou o chutebox no planeta, a bandeirinha do chutebox no mundo, foi o Wanderlei Silva. Aliás, Roman, é um detalhe interessante, né? Quando a gente fala do Pride, fala na sequência do UFC, a gente lembrou do Strikeforce, do EC, eventos que foram adquiridos pelo UFC, muito se passa também pelo crescimento das escolas brasileiras, né? Você lembrava da Shootbox, mas hoje você tem em grandes academias, a American Top Team, a AKA, enfim, várias academias. Top Team é um desdobramento da BTT, que era a Brazilian Top Team. Sim, e naquele momento do Pride, a grande rivalidade, que era uma peculiaridade. O Pride, ele tinha uma magia, que ele foi um evento que era a transição do Vale Tudo pro que viria a ser o MMA. Sim. Então, o Pride não era Vale Tudo, né? Já tinha algumas regras, se bem que a gente vinha ainda lutas com pesos diferentes, ainda tinha gente entrando de kimono, ainda tinha um resquíciozinho do Vale Tudo, mas já tinha luva, já tinha regra, já não era aquele Vale Tudo sangrento da década de 80. Mas ainda tinha aquela essência de uma modalidade contra outra modalidade. E aí,
nessa disputa de qual arte marcial era mais eficiente, começa a acontecer a rivalidade entre equipes. E naquele momento era chute-box de Curitiba contra a BTT do Rio de Janeiro, ou seja, Muay Thai contra Jiu-Jitsu. Aí você tinha na BTT Minotauro, Ricardo Arona, Murilo Bustamante, e do lado de lá, da chute-box, Vanderlei Silva, Anderson Silva, Maurício Shogun, Murilo Ninja. Meu Deus do céu, quem viu, viu, Ivan? Cara, quem viu, viu. Quem acompanhou, acompanhou. Um eventaço, aliás, eventaços que nós tivemos do Pride. Só que é o seguinte, Roman, a gente tá numa pegada nostálgica e a gente vai relembrar que nesse sábado o UFC vai desembarcar em Denver. E essa cidade, para você que está acompanhando com a gente, ela representa muito para a história do Ultimate. Afinal de contas, lá foi palco dos 2 primeiros eventos do UFC na história. E hoje nós vamos voltar a 1993 para relembrar o UFC 1. E o Brasil foi representado por ninguém mais, ninguém menos do que Royce Gracie. Nessa época, o Ultimate ainda seguia as regras do Vale Tudo, como até o Roman lembrava um pouquinho aqui da história do Pride. E o esquema, gente, é diferente do que é hoje, era um GP. Então você ia lutando 3, 4 lutas no dia para se sagrar o campeão da noite. Então você precisava vencer vários adversários e o principal, como o Roman lembrou também, nas diversas artes marciais. Então tinha o especialista do jiu-jitsu contra o especialista do boxe, e se ganhasse depois pegava o especialista do judô, o especialista também do sumô, enfim. Era muito legal, galera. Vamos conferir um pouquinho da história. We're live from the mile-high city of Denver, Colorado. 8 of the deadliest fighters in the world will meet in a no-holds-barred combat to determine who is the ultimate fighting champion. Be forewarned, there are no rules, no judges' scores, and no time limits. 8 street-tough warriors wage combat in a battle where anything can happen, and probably will. Hello, ladies and gentlemen. You're about to see something that you have never seen before. The Ultimate Fighting Challenge. These guys are experts in what they do. They've trained for years. They're champions. They know things that nobody knows. You talk about an original event. If you want to know reasons, if you want to know why it's such an original event, look no further than this ring. It's not a ring at all. It's an octagon. This is the first match tonight. This is probably going to set the precedence because now we're going to get right down to it. Remember, ladies and gentlemen, no holds barred. Anything goes. Kathy, what do you think? Let's go. Whoa. We're just missing teeth there. Gerard just got him with a real good roundhouse kick to the face. Bill, I think we probably have half of Brazil here tonight. Well, he certainly looks the most confident of everyone who's come in so far. Yes. Art is a little bit worried here. There it is. There's Eddie's on the ground. Now we're watching Royce take the mount position. Well, I tell you, that glove is really working in Art's against Art because he can't grab. He can't grab the gate. tight. You bet. If I were him, perhaps he might think about taking that thing off right now. Take a break and take it off. Well, he just bowed out. He just tapped out. Just tapped out. Did he? Oh, the towel just got thrown in as well. That's amazing. It doesn't take much. It is just a frightening experience, Bill, to have somebody up on top of you. To be able to choose the pressure on here quickly. You bet. It happens that quickly. I don't think Art was hurt at all. I think he was just frustrated. You can't breathe. You can't breathe in there. You can't move. It's a Bill, it's a prime monster. There was not a punch throw. That's right. It's There's not a punch throw. You're going to see that is Royce's strategy probably for most of the fight. This match coming up, I think, is going to be the best match of the evening. Royce Gracie against Ken Shamrock. And we're ready to start, ladies and gentlemen. I think this will be a very exciting bout. There they go. Look at that. Is it Eddie Coker? Right for the takedown. They got it right away. Royce is up. And now he's trying to put the person between his guard. There goes that kick to the back, right on the... Going right into the kidney there. Exactly. Ken's got his right leg up, trying to prevent Royce from getting his left leg over. And now Royce has him in what appears to be the guard position. Royce takes the mount. That's exactly where Royce wants to be. And Royce, watch this. There goes Royce. He looks like he's going for the back. Ken's back And it up. appears that Royce, there's the tap. There's the tap. Royce actually had him in a choke from the back, and he tapped. He tapped 4 times. That's it. Wow, that's fantastic. It's so hard to see sometimes, but that's the power of jiu-jitsu.
Jiu-Jitsu. Ladies and gentlemen, we have the final match for the Ultimate Fighting Champion. Exactly what I expected Royce going into the leg There's the drag. clinch, and that foot goes behind Gerard. He's trying to take him down, but if you watch Royce, that foot, there's the takedown. That's exactly what Royce wants. And the crowd is going I hate to say it, but crazy. Gerard is in a lot of trouble. Yep. See, again, And here's hands the underneath. This is a major part of fighting. People do not understand it's that over. this is very It's over. strong. It's got to be a great joke. It's over. It's over. That was just incredible. Royce is not letting him go. He wants to make sure the referee sees that this is over, bro. That is the power of jiu-jitsu in action. Simply incredible. These folks are going wild. It's great jiu-jitsu all the way. There's no chance. They're gonna end up giving their back to me, or they don't know what to do on the ground. What are you gonna do with the money? I'm gonna go to Disneyland. You going to Disneyland? Thank you very much, ladies and gentlemen. I hope you had a wonderful evening. For Jim, for Kathy, for Rod, and myself, Bill Wallace, thank you very much. Good evening. Que demais, né? Quando a gente acompanha, é um momento nostálgico e era um outro momento das lutas, era um outro momento da TV, porque quando a gente lê e vê sobre a história do UFC, como ele foi construído, enfim, a ideia era vender os vídeos pelo mundo, né? Que eram os vídeos que todo mundo comprava e a transmissão via pay-per-view nos Estados Unidos. E aí depois as evoluções até hoje, você conseguia acompanhar na tela, por exemplo, pelo Fight Pass, aqui na tela da Band, enfim, o UFC Global, mas é muito bonito da gente ver, né, Roman, como que essa história começa. E começa justamente com o legado da família Gracie, porque o Gracie não ganha só o UFC 1, né? Ele ganha uma série deles e vai mantendo o legado, vai deixando ainda mais sólido o legado da família Gracie aí pro mundo inteiro. Quem criou o UFC foi um brasileiro, foi o Rorion Gracie. Sim. Rorion Gracie, irmão mais velho do Royce Gracie. Inclusive, a intenção dele era justamente propagar o jiu-jitsu nos Estados Unidos, fazer lá o que ele já tinha feito no Brasil. Então ele vai para os Estados Unidos, começa a dar aulas na garagem dele, começa a ir em academias de karatê, de kung fu, e desafiar professores, e aí ele começa a fazer um nome. Aí algumas pessoas começam a ir na academia dele, aí ele bota o Royce, né, que era pequenininho, para mostrar a eficiência do jiu-jitsu, e algumas celebridades começam a frequentar a academia do Rorion. Então Chuck Norris vai lá, tanto que tem alguns filmes de Hollywood que o Rorion aparece. Tem um Duro de Matar com o Mel Gibson, que o Mel Gibson finaliza num triângulo, porque o Rorion já estava envolvido na produção. Então, aos pouquinhos, ele foi entrando nos Estados Unidos até criar o UFC. E, para você ter uma noção, quando ele vende o UFC pro Dana White, né, pros irmãos Fertitta, ali ele vendeu por $3 milhões. Sim. Hoje vale bilhões de dólares a franquia. Então, você vê como é que foi uma coisa construída passo a passo, mas começou com o brasileiro. A gente falou muito do estilo de luta e você falava do Babysitter, mas ali a gente começou a acompanhar de vez, o mundo começou a conferir como que a arte do jiu-jitsu, ela é muito forte, né? Tanto que uma das frases mais impactantes de quem treina jiu-jitsu é só o jiu-jitsu salva. E ali a gente teve uma noção exata disso. Não, ali caiu a ficha no mundo da luta que se você não soubesse luta de chão, nem adiantava você entrar no octógono que você ia perder. Então você pode ser o mestre do Kung Fu, do Taekwondo, do Karatê, do Wrestling, do Muay Thai, do Kickboxing. Se você quando for pro chão, e em algum momento a luta vai pro chão, às vezes até não de forma intencional, às vezes os atletas se embolam, acabam caindo, ali tem que saber o que fazer. E aí realmente, no Brasil isso já acontecia no Vale Tudo, de cada 10 lutas, 9 eram vencidas pelos atletas do jiu-jitsu, porque tinha meio que um manual. Era a baiana, né, que é o double leg, né, que eu falava a baiana, passar a guarda, montar, começar a bater. Automaticamente o adversário ia virar de costas para não tomar soco na cara, porque ficava apavorado, e aí vinha um mata-leão. Era o manual básico do jiu-jitsu naquela época. Exatamente. E é o seguinte, galera, bons tempos, né? E repito, só o jiu-jitsu salva, e aí a gente conseguiu acompanhar a partir do UFC 1 como o jiu-jitsu é importante, conhecido no mundo inteiro. Hoje uma das artes mais gloriosas que nós temos dentro do MMA. Você já ouviu falar da TikTok Queen? A gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, ela é brasileira, é casca grossa e chegou com tudo no Ultimate. 2 lutas, 2 vitórias. Tô falando da paulista Luana Santos, ou, se preferir, a rainha do TikTok. Ela é uma das promessas brasileiras no MMA feminino. E dentro do octógono, já mostrou a que veio. Luana Santos! A paulista Luana Santos tem 24 anos de idade e um currículo de 7 vitórias e apenas 1 derrota.
Além das habilidades marciais, ela já mostrou muito gingado na hora de comemorar, o que lhe rendeu o apelido de Rainha do TikTok, graças a um desafio das amigas. Ladies and gentlemen, give it up for the TikTok queen, Luana Santos. Elas me desafiaram a fazer uma dancinha horrível numa luta, eu fui lá e fiz. E aí veio a era do TikTok, eu falei assim, gente, de vez em ficar fazendo uma dancinha tão feia, eu vou fazer uma dancinha ok, né, legal. Pegou, já era, pra sempre será TikTok Queen. O curioso é que no passado, Luana até se testou no mundo da dança. Meu pai lutava judô quando era pequeno, e ele queria, porque queria colocar eu e meu irmão em algum esporte. Minha mãe queria balé, óbvio, menininha de casa. Eu fiz uma aula de balé e fiz uma aula de judô, e vi que o balé não tinha nada a ver comigo, e aí fui pro judô, gostei muito e desde que eu comecei eu nunca mais parei. Depois de uma carreira condecorada na modalidade, em 2017 a vida da Luana mudou ao receber um convite para assistir a luta entre José Aldo e Max Holloway no UFC 212. Eu fui assistir o UFC na casa de uma amiga minha, e aí tinha um amigo do pai dela que tava lá, e aí eu tava assistindo e falei assim, gente, eu acho que eu lutaria isso aí. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Ele falou assim, eu vou te levar pra conhecer uma academia então, que foi a 011. Eu falei, claro, vamos lá. Fui, fiz um treino e desde então me apaixonei. O começo não foi fácil, mas aos poucos ela foi pegando o jeito. Em 5 meses, estreou no MMA amador e 4 anos depois no profissional. Em 3 lutas, foi chamada para lutar no LFA, evento americano considerado uma das principais portas de entrada do UFC. Em pouco mais de um ano, veio o tão sonhado contrato com o maior evento de MMA do mundo. E ela teve a estreia perfeita contra a americana Juliana Miller. Venceu por nocaute no primeiro round. Gente, foi a estreia dos sonhos. Eu falei muito isso. Eu falava e repetia pra todo mundo, gente, eu vou nocautear, vai ser meu primeiro nocaute, eu vou nocautear na minha estreia. Eu repeti tanto isso, eu treinei tanto pra isso que aconteceu. Foi a estreia dos meus sonhos, sem dúvida. A luta seguinte foi 4 meses depois. Luana enfrentou a suíça Stephanie Egger. Levou a melhor na decisão unânime dos juízes. Luana Santos! Neste sábado, em Denver, no Colorado, a brasileira volta ao octógono em mais uma missão pelo peso mosca. Dessa vez contra a Maria Agapova, do Cazaquistão, que tem 10 vitórias e 4 derrotas no currículo. Ela vai vir, creio, por tudo ou nada. Ela é uma menina bem explosiva, ela tem um bom boxe, então eu acredito que ela vai querer trocar porrada comigo. Pra mim é bom, porque é o antijogo, né? Eu sou da luta agarrada e as 2 últimas lutas que ela perdeu foi sendo por finalização, então eu acho que é um caminho que eu posso ir pra luta, mas não é o único. E se o plano da luta tá feito, é claro que a Luana já ensaiou a comemoração. Prometo pra vocês um show, vai ser a 3ª vitória e fiquem ligados do começo ao final, pra no começo ter nocaute ou finalização e no final ter dancinha. Tá aí, Luana Santos, que antes do LFA, eu e o Roman já acompanhamos ela nos eventos nacionais e já dava pra ver como ela ia despontar. Aliás, a Luana Santos que encara, né, a cazaque Maria Agapova no UFC Denver, 24 aninhos, 2 vitórias em 2 lutas no UFC. Tem futuro a tal da Luana Santos, né, Roman? Claro que tem. Pô, um cartel de respeito, já são 8 lutas, né? 7 vitórias, apenas 1 derrota. Essa única derrota foi na decisão, foi já no LFA, inclusive uma luta que ela perdeu. Até conversei com ela depois dessa luta, eu falei, Luana, você perdeu na estratégia, você era muito melhor do que a sua adversária. Mas ela tirou o aprendizado. Naquela época ela ainda treinava com o Lucas Mineiro e agora ela mora nos Estados Unidos, está treinando na Alpha Male com o Uriah Faber, então está muito bem assessorada, vem de 2 vitórias no UFC, uma por nocaute técnico, a última na decisão, e ela foi sábia nas palavras. O caminho da vitória para ela é levar a adversária para o chão e finalizar. A adversária está vindo de 2 derrotas, nas 2 ela foi finalizada e vive a má fase. A adversária dela está tendo problemas pessoais, foi ludibriada por uma pessoa que ela confiava, viu uma entrevista falando que não tem nem lugar onde morar. Então, enfim, né? A Luana está num momento muito melhor, vem embalada, né? Ainda está invicta no UFC. Eu acredito que ela vai levar mais essa. Além da Luana, né? A gente fala de outro grande nome que também vai estar nessa parada, que é o nosso Jean Silva, né, Roman? Assim como a Luana, por isso a gente faz esse comparativo, ele também está invicto no Ultimate com 2 vitórias em 2 lutas. Só que nesse sábado, diferente da Luana, que encara um adversário que vive um momento delicado, ele encara o Drew Dober, que tem história, que já chegou a aparecer no ranking dos leves.
Não vem hoje lutando na divisão, foi para os penas. É uma luta perigosa, é um grande teste para o Jean, ainda mais porque ele aceita uma luta com 2 semanas praticamente de um evento para o outro, né? Então pode ser uma luta perigosa, Roman. O Jean, a gente conhece o Jean, né? Sim. O Jean é a cara dele, aceita essa luta. Ele lutou agora, né? No 303, venceu, né? Um upper no segundo round. Ele é muito forte. Ele, apesar de lutar como pena, ele tem ali um coice na mão, um tijolo. É o diferencial dele. Tá embalado aí, tá vindo de 10 vitórias consecutivas. A última derrota dele foi em 2018. Mas por que ele aceitou essa luta? Por 2 motivos. Primeiro que essa luta vai ser na divisão de cima. Sim. Então ele vai lutar até 70 quilos, ou seja, não vai sofrer para cortar o peso, não vai ter aquela briga contra a balança, né? E o outro motivo é que ele capengou, né? Ele não bateu o peso na última luta. Sim. Ele, né, pisou na bola e a gente sabe como isso é mal visto. 600 gramas acima. Então, ele ficou acima da divisão dos penas. Então, ele quer se redimir com a organização. Ele quer fazer um filme com Dana White, porque o adversário original caiu e ele levantou o dedo. Falou, olha, eu tô aqui. E aí falou, então vem você. Se ele consegue uma vitória convincente, lutando em cima da hora, 2 semanas após a sua última apresentação na categoria de cima, aí ele não só se redime da mancada de não ter batido o peso na última luta, como ele fica gigante na organização. Luta importante, concordo com você, ele vai ter que se testar, porque vai pegar um nocauteador que é oriundo da divisão dos leves, não vai ter vida fácil o Jean Silva, mas vamos lá, né? Fé em Deus. Exatamente, se conseguir a vitória, tanto para a Luana quanto para o Jean, 3 vitórias em 3 lutas, olha, ganha um espaço importante já para começar a sonhar em chegar nos degraus, quem sabe, do ranking das suas respectivas divisões. Outro que também volta ao octógono é o Marretinho, nosso Gabriel Bonfim. Esse não vem de um bom momento, ele vem de derrota no UFC São Paulo, a primeira, inclusive, da carreira. Aí, 8 meses depois, já deu para entender o que ele fez de errado para que isso não se repita, né, Roman? Já aprendeu com os erros, já teve tempo para maturar essa ideia e vir para apresentar um bom trabalho nessa segunda luta do UFC. Sem dúvida. Inclusive, a primeira coisa que ele fez, ele saiu da equipe que ele treinava, a Cerrado MMA, encerrou o ciclo lá e criou a equipe dele, né, com o irmão dele. Bonfim Brothers é o nome da equipe, então ele está super motivado, como você bem colocou, amargou a sua primeira derrota, né, na sua última apresentação, ele que estava invicto. E detalhe, todas as lutas que ele vencia eram por nocaute ou finalização, ele nunca deixou na mão dos juízes laterais. Então teve aí esse bom momento interrompido na sua última apresentação, ele cansou na verdade, ele no segundo round morreu no gás e aí acabou tomando esse revés e agora tá com tudo para se redimir. Eu acho que é uma luta boa para ele, ele é muito bom no boxe, chegou a ser campeão brasileiro na nobre arte, mas ao mesmo tempo ele é muito bom de chão, inclusive ele tem uma guilhotina aí que tá pegando geral. Eu acho que, inclusive, essa luta ele vai ganhar por finalização. Vamos torcer para que ele tenha uma boa participação também. Mas agora, Roman, bora falar de Charles do Bronx. Opa, que é Charlinho, a favela sempre vence. Tem muita gente com saudade do ex-campeão no octógono, né? Por isso, nós separamos o trecho de uma entrevista com a nossa querida Evelyn, que ele fala sobre quando vai lutar novamente no UFC. Se liga aí. Quando acabou minha última luta, eu queria lutar o mais rápido possível, falar na Fight Week. Não quero lutar na Fight Week. O Diego falou, não, calma, respira, não vamos fazer loucura, vamos pensar direito. Eu quero lutar agora, agosto, setembro, esse é meu time, eu tô muito nesse time aí. Essa semana foi o que mais anunciou, até hoje eu tava almoçando com a Vitória, minha mãe ligou. Filho, é sério essa luta aqui? Você não falou nada? Eu falei, mas não tem luta. Ah, não, ainda bem que eu mandei pro seu pai nem falar nada, que meu pai já ia postar na rede social. Então, assim, tem muita gente falando muita coisa, lógico, muita gente querendo a oportunidade de poder lutar comigo, né? Muita gente querendo estar ali no meio do bolo, soltando muitas coisas, mas no momento a gente não tem nada. Mas esse é o time, finalzinho de agosto, comecinho de setembro, acho que eu quero estar lutando. Tem algum nome aí que você gostaria dessa lista toda? Evelyn, de verdade, sendo bem verdadeiro, eu acho que agora a gente está num momento da nossa carreira que a gente não tem mais aquela loucura, eu quero aquilo, a gente pode pensar muito bem, né? Eu quero se tornar campeão de novo, então por que não sentar com o UFC? Quem é o cara que vai me levar o título? Quem é um cara que eu possa vencer? Ah, qual o cara é de dinheiro, se eu falar pro dinheiro? Então, na verdade, é pensar, tem muita gente falando, vamos ver que o UFC pensa também pra gente poder fazer acontecer. Tá, então, o nosso Charles do Bronx é o seguinte, né? Ele tem razão quando ele fala que ele tem que buscar novas lutas, tem que buscar novas oportunidades. Mas, Roman, agosto ou setembro, o que você acha, hein? É o tempo exato para ele? Eu concordo com essa visão da carreira que ele colocou para Evelyn, porque ele perdeu a última luta, né? Foi um lutão, sim. Eu não consigo nem ficar chateado porque o Charles do Bronx, em cada round, ele encaixou uma finalização. Inclusive, no primeiro, aquela guilhotina, eu não sei até hoje como é que não pegou. Realmente tem que dar um mérito pro adversário, que foi brabo demais. Mas, como ele perdeu, se ele tivesse vencido, aí ele estava mais uma vez na boca do gol para mais uma disputa de cinturão. Como ele perdeu, realmente agora ele tem que, né, baixar um pouquinho a adrenalina
ir atrás de lutas interessantes, lutas que vendam, que chamem atenção, contra adversários que gerem um bom pay-per-view. Então, sendo bem pragmático, é hora de pensar no Show Me The Money, porque ele é um baita nome, ele vende bem, ele dá show, ele é muito talentoso. Então, agora é administrar a carreira com um pouco mais de tranquilidade, não precisa provar mais nada pra ninguém e, naturalmente, em algum momento ele vai disputar o cinturão de novo. E aí, nesse caminho natural que vem tendo o Charles do Bronx, claro, a nossa torcida para que faça uma grande luta, para que apresente um grande espetáculo e consiga as vitórias importantes para aí sim retomar o sonho de voltar a conquistar o cinturão. Recentemente, galera, rolou o reencontro entre Anderson Silva e Chael Sonnen. Eles fizeram uma luta exibição no boxe e fizeram com que os fãs de MMA sentissem novamente a emoção de vê-los em ação. Mas nessa semana, uma data em especial nos faz relembrar de um duelo que eles fizeram no UFC. É o On This Week chegando por aqui. Dia 7 de julho de 2012. Las Vegas foi palco do último capítulo de uma das maiores rivalidades da história do MMA. Anderson Silva e Chael Sonnen. Porém, tudo começou 2 anos antes, quando o brasileiro e o americano se enfrentaram pelo cinturão peso médio, no UFC 117. E o que aconteceu naquele octógono foi algo jamais visto antes. Isso porque Sonnen deu uma verdadeira canseira em Anderson. Um domínio amplo do desafiante que colocou seu poderoso wrestling para jogo. Quanto mais o tempo passava, Sonnen ficava mais perto do cinturão. Mas aí veio o quinto e decisivo round, para que Anderson Silva pudesse relembrar ao mundo por que ele era o rei. A derrota não desceu bem para Chael Sonnen, é claro. E ele levou isso adiante. Guardou toda essa mágoa pela derrota e descarregou na coletiva pré-UFC 148. And I'll tell you something else, I think it's disgusting. I think it's an embarrassment to the sport and to himself that he'd come around with that fake belt when the entire world watched me defeat him on live TV. He goes and gets himself a fake belt, sits up here and pretends to be champion. Essa revanche aconteceria no Brasil, mas por conta de diversos contratempos, o evento foi para Las Vegas. Não tô feliz da luta não ser realizada aqui no Brasil. Mas eu também sou um atleta do UFC. My plan was to come here, take your money, my new belt, and go back to America, but instead I'm going to have to wait, I'm going to have to stomp him on July 7th, and that's exactly what I'm going to do. Anderson deixou claro que não curtiu algumas declarações de Sonnen. Ele desrespeitou nosso país, ele desrespeitou a minha família, e principalmente desrespeitou a todo o público que assiste UFC. Tem algumas pessoas que não têm conhecimento de causa e acham isso o máximo, o que ele está fazendo. E mais uma vez, o americano respondeu com provocação. What a star this guy is. What about the fact that I called him out for 6 years? He disrespected my family. Yes, I did. And what did you do about it? You didn't do a damn thing. And you're not going to do anything on July 7th. E foi esse clima pré-revanche que aumentou as expectativas para o duelo. O norte-americano entrou decidido no combate e derrubou o brasileiro em 5 segundos. Daí até o final do primeiro round foi uma guerra de estratégias para colocar o jiu-jitsu para jogo. Mas bastou uma respirada e uma dica do corner. Presta atenção, confia na sua defesa de queda, ele não te derruba. Defende essa parada. Para que o segundo assalto fosse diferente, inclusive com as defesas de queda funcionando. E quando tudo funciona como deve funcionar, o resultado é inevitável. Parem as máquinas, porque o aracnídeo mais temido do mundo está no octógono. Wow, good takedown defense by Silva. That was something that we didn't see.
is an early turning point in this fight. That's a knee. Was that a knee to the face? Yes, it was. That could be deemed a knee to a downed opponent. But the action continues. Anderson. Big right hand. Looking to finish the fight. Chaz in trouble. It is all over. Anderson Silva remains the UFC middleweight champion. Anderson The Spider Silva, senhoras e senhores. Anderson Silva has defeated Chael Sonnen. Um duelo que está marcado para sempre nos livros de história. A 10ª e última vez que o maior lutador de MMA de todos os tempos defendeu o cinturão. E de quebra ainda calou um dos maiores falastrões que o UFC já viu. Não deu pra você, né, Chael Sonnen? Anderson The Spider Silva é história. Cara, tem tanta coisa que a gente poderia contar dessa luta, desse recorte. O lado falastrão do Sonnen, o lado como a gente ficou feliz com a vitória e a maneira como o Sonnen se entregou no final. Mas enfim, Romão, eu quero ficar com uma última pergunta pra gente fechar o nosso melhor do UFC. É a maior rivalidade da história do UFC, na tua opinião, ou tem outras rivalidades boas? Olha, se não é a maior, é uma das maiores, com certeza. Agora, eu fico com essa menção rosa que você citou agora em relação a como vender luta na provocação. Se hoje existe um Conor McGregor, é porque lá atrás, quando era tudo mato, no facão, o Chael Sonnen começou com trash talk, provocando. Teve aqui no Brasil recentemente, para essa luta exibição de boxe, e a gente viu que ele é um baita cara boa praça, então era um personagem e que funcionou demais e nos rendeu aí com grandes lutas. Inclusive a primeira, nossa senhora, hein? Teste pra cardíaco. Aliás, os vídeos que ele fez, né, falando da luta de boxe, né, que tinha que levar uma espada lá do samurai, enfim, todos os elementos de um ninja para tentar vencer o nosso Anderson Silva. Foi muito legal a brincadeira do Sonnen. E aí, como você lembrou bem, né, o personagem sai e entra, cara, a figura gente boa que ele é. Ele revolucionou o business da luta, porque começou a gerar pay-per-views com muito dinheiro envolvido, e aí os atletas começam a perceber que, além de treinar, tem que saber vender a luta. Não adianta ser bom dentro do octógono, tem que ser bom na hora do trash talk também. Então, tem que dar essa menção aí pro Chael Sonnen, que deu uma revolucionada no business dentro do MMA. Romão, uma honra estar contigo nesse UFC mais nostálgico, mas, cara, que momentos maravilhosos a gente relembrou, né? Vanderlei Silva, UFC 1, duelo Sonnen versus Spider. Que noite que a gente levou pra galera que tá ligado conosco. Que programa, meus amigos, sempre uma honra, Ivan Bruno. Um programaço e tenho certeza que você aí de casa, assim como a gente, gostou demais. Semana que vem já tem a nossa querida Mirelle Mosquela tomando conta da casa com muita categoria, muito dinamismo e muita competência. Tem um coraçãozinho aí. É aquela câmerazinha. É aquela aí, ó. Coraçãozinho, o amor constrói. O melhor deve ser ficar por aqui. Siga ligado e ligada na programação da Tela da Band. Valeu, galera. Tchau.